Vamos lá, pessoal, começando. Os fungos são organismos que apresentam as seguintes características. São todos eucariontes, ou seja, o material genético está organizado dentro do citoplasma. Tem apenas um grupo unicelular no reino dos fungos, que são as leveduras, e logo mais a gente vê as importâncias dela. Porém, a maioria é pluricelular. A maioria dos fungos, como cogumelos, orelha de pau, champignon, shimeji. Eles são heterótrofos por absorção direta de nutrientes. Eles jogam uma enzima digestiva no seu alimento, digere e absorve diretamente aquilo que ele precisa. Não existe um sistema digestório no fungo. A absorção é celular. E como são os fungos? Os fungos são formados por uma estrutura conhecida como hifa. É um conjunto de células filamentoso, se fosse uma linha. E o conjunto das hifas vai formar o que a gente conhece como o próprio fungo ou o micélio. Então, o micélio ele é formado aqui por vários filamentos das hifas. E eles se reproduzem por uma estrutura chamada esporo, é uma célula reprodutiva. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a importância dos fungos para a natureza e para o ser humano. Voltei, pessoal. Como nós já vimos em outros vídeos, todo ser vivo vai ter uma importância ecológica na natureza e uma importância que o ser humano utiliza para obter lucro, que a gente chama de importância econômica. E os fungos não fogem a essa regra. Principal importância ecológica dos fungos. Bom, os fungos, junto com algumas bactérias, realizam a decomposição da matéria orgânica morta, ou seja, transformam os cadáveres em nutrientes para o solo, que serão reaproveitados pelas plantas nas cadeias alimentares. Portanto, aqui, a primeira importância ecológica do fungo está relacionada à decomposição. São organismos saprófitas, ou seja, organismos capazes de realizar a decomposição. Além disso, o fungo ainda tem relações com outros seres vivos. Uma delas, é o parasitismo. Ou seja, o fungo se beneficia e o seu hospedeiro é prejudicado, é uma relação que beneficia apenas uma das espécies. E uma relação mutualística, ou seja, as duas espécies se beneficiam. Bom, e uma das relações mutualísticas que os fungos realizam é chamada de líquen. E o líquen é uma associação entre um fungo e uma alga ou uma cianobactéria. Aqui eu tenho fungo mais a alga. O fungo precisa viver num ambiente úmido. Então ele fica rodeado ali de água. E ele também libera gás carbônico durante o seu metabolismo. Ele acaba oferecendo essas moléculas, esses nutrientes para as algas que vivem com ele. A alga, em contrapartida, utiliza dessas moléculas e produz glicose e libera o oxigênio. Uma parte dessa glicose ela utiliza para ela e outra parte ela devolve para o fungo como uma retribuição àquele favor que o fungo fez para ela. E também o oxigênio que o fungo vai utilizar para seu metabolismo. Além dos líquens, os fungos também conseguem fazer uma outra relação mutualística com raízes de um grupo específico de plantas, que são as leguminosas, ou seja, plantas que produzem vagem, feijão, soja, por exemplo. E essa relação mutualística entre o fungo e as raízes de leguminosas é chamada de micorriza. A micorriza, essa associação, permite com que a planta mantenha aquele ambiente próximo à raiz úmido e favoreça a entrada de nutrientes para ela. E a planta, como produz o seu próprio alimento, acaba devolvendo ou dando uma parte desse alimento para o fungo, já que ele não consegue produzir, ele é heterótrofo. Agora, em relação à importância econômica dos fungos. Bom, na indústria alimentícia, os fungos são consumidos diretamente in natura. Então, consumo in natura. Champignon, shimeji, por exemplo. Eles também são utilizados na fermentação.
E na fermentação entram as leveduras que eu falei agora há pouco para vocês. Na fermentação, os fungos são capazes de produzir novos alimentos, como pães e bebidas alcoólicas, como o vinho, é a fermentação do suco da uva. E também, com os fungos, também são produzidos alguns tipos de queijo, como o queijo brie, queijo gorgonzola. Bom, essa é a primeira importância econômica dos fungos para o ser humano. Além da indústria alimentícia, os fungos também são utilizados na indústria farmacêutica. E na indústria farmacêutica, os fungos são utilizados para a produção de antibióticos. Um grupo específico de fungos consegue produzir uma substância que impede o crescimento de bactérias. E, aliás, essa é uma história bastante curiosa. Lá no final da década de 20, Alexander Fleming, ele era inglês, estava fazendo estudos com bactérias na cidade de Paris, na França, e ele precisava descobrir uma forma de controlar o crescimento de bactérias, porque as pessoas morriam de infecções simples, né? Não tinha como sobreviver. E ele, pressionado por essa situação da população do mundo na época, começou a estudar bactérias. E um dia, por acaso, ele acabou deixando as suas culturas de bactérias serem contaminadas e ele perdeu todo o seu estudo. Ficou ali meio bravo, né? Xingou, falou, não é possível, eu perdi o meu experimento. Não. Depois, de cabeça fria, ele foi analisar e percebeu que o que havia contaminado as suas culturas de bactérias era um fungo do gênero Penicillium. Então, o fungo desse gênero havia contaminado as culturas de bactérias do Fleming e impediu com que essas bactérias crescessem. Ele analisou, fez novos estudos e concluiu que o penicillium, o fungo desse gênero, produziu uma substância que impediu o crescimento de bactérias. E essa substância é muito famosa até hoje. Penicilina. E a partir disso, a indústria farmacêutica começou a produzir em larga escala a penicilina e ela acabou sendo o marco do século XX. Inclusive, o início, né, a produção em grande escala da penicilina foi na Segunda Guerra Mundial, onde não teve perda de soldados por infecção. Tiveram perdas por outros motivos, mas nessa parte a gente não vai entrar. Certinho? Gostaram da história? Beleza. Então agora, gente, fica ligado que vem pra vocês aí o desafio da corujinha. Voltei, pessoal. Conseguiram decifrar o desafio duplo da corujinha hoje? Ela mandou 2 perguntas pra vocês. A primeira, qual é o único grupo de fungos unicelulares? Então, eu falei para vocês que a maioria dos fungos é pluri. Mas existe um grupo unicelular. E esse grupo aqui são as leveduras. Certo? E a segunda pergunta da corujinha foi, o que se pode fazer com esse grupo aqui? Então, eu falei para vocês que as leveduras elas acabam realizando um processo de fermentação, assim como a maioria dos fungos. E pelo processo de fermentação, a gente consegue utilizá-la na indústria alimentícia, com a produção de massas, no caso pães, bebidas alcoólicas e alguns queijos. Moleza, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou e ainda não deixou o like, clica aí no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera, curte as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e até a próxima aula.